Pessoal, nós vamos ver nessa aula de hoje, primeiro, bom dia, né? Aqui quem fala é a Cláudia Elias, sou professora de língua portuguesa. Nós vamos ver nesse nosso conteúdo de hoje, terceiro período, a respeito de um conteúdo que está na nossa bimestralidade, que é sobre o romantismo, e nós vamos ver hoje nessa aula apenas sobre a prosa de José de Alencar, tá? As obras de José de Alencar, os romances que estão divididos em romances indianistas, os romances regionais e os romances urbanos. Então, preciso da atenção de vocês. Vamos lá. Antes de nós iniciarmos, né, eu fiz um print de 3 frases, passagens que aparecem em uma das obras de José de Alencar, que é na obra Olhai os Lírios do Campo. Olha isso aí, pessoal, que lindo. A vida começa todos os dias, e se nós pararmos para pensar, realmente a vida começa todos os dias, não é? Uma outra passagem. No dia em que achei Deus, encontrei a paz e, ao mesmo tempo, percebi que, de certa maneira, não haveria mais paz para mim. Descobri que a paz interior só se conquista com o sacrifício da paz exterior. Era preciso fazer alguma coisa pelos outros. O mundo está cheio de sofrimento, de gritos de socorro, que tinha eu feito até então para diminuir esse sofrimento, para atender a esses apelos. Eu vi a meu redor pessoas aflitas que, para se salvarem, esperavam apenas uma mão que as apoiasse. Nada mais que isso. E Deus me deu as 2 mãos. Uma outra passagem é: felicidade é a certeza de que a nossa vida não está se passando inutilmente. Então, se você quiser ler a obra toda, é a obra Olhai os Lírios do Campo, de José de Alencar. Então, vamos lá. Pessoal, a narrativa romântica, ela teve alguns fatos que explicam o aparecimento e o desenvolvimento do romance no Brasil. O primeiro fato foi a urbanização da cidade do Rio de Janeiro, que gerou uma sociedade consumidora formada de jovens estudantes e profissionais liberais, todos em busca de entretenimento. O outro fato é o espírito nacionalista, que exige uma cor local e não a mera impostação ou tradução de obras. O terceiro fato é o jornalismo vivendo seu primeiro grande impulso e a divulgação em massa de folhetins, com o crescimento da imprensa. Formou-se um público leitor que incentivou uma grande quantidade de divulgação de folhetins. E, por último, o avanço do teatro nacional. Nós vamos ver agora a respeito do romance no Brasil. Então, nós temos, nas obras de José de Alencar, que nós vamos estudar hoje nessa aula, o romance indianista, o romance urbano e romances regionalistas. Nós vamos ver sobre cada um desses romances, nós vamos ver 3 romances de cada, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, o romance indianista. No romance indianista de José de Alencar, lógico, ele tinha como foco e o principal protagonista o índio. Então, o índio ele era considerado nas obras de José de Alencar como um bom selvagem, retratava o passado histórico do Brasil, e o índio também ele foi caracterizado como símbolo da nossa nacionalidade, ok? Vamos ver agora as obras. O romance indianista é um projeto literário que fornece aos leitores brasileiros obras em que o passado histórico do país fosse reconstituído
quando possível, ou inventado quando necessário. Nas obras de José de Alencar, são romances fictícios, lógico, né? Ficção, mas ele retrata o índio tentando reconstituir o passado histórico do nosso país. Os romances indianistas são narrativas que remetem ao passado histórico e ao processo de constituição do povo brasileiro. Ele escolheu o índio como representante do povo brasileiro. Então, nas suas obras indianistas, o índio é visto como um herói nacional. E esses protagonistas, os índios, eles apresentam características da natureza exuberantes, ok? A primeira obra indianista e romance é o Guarani, depois Iracema e depois o Birajara. Aí nós temos apenas 3 retratados, mas tem mais obras de romances indianistas do autor José de Alencar. O principal autor dessa fase da prosa romântica, que é a fase do romance indianista, é José de Alencar. Esse nasceu em 1829 e faleceu em 1877. Agora nós vamos ver um pouco a respeito de o Guarani. O que foi o Guarani e o que ele retrata? Em o Guarani, José de Alencar fala sobre o processo de colonização do Brasil, onde já está adiantado. O escritor procura mostrar como os nobres portugueses enfrentavam os desafios apresentados pela natureza virgem, além de enfatizar a importância do índio, que era considerado o verdadeiro herói americano na superação desses desafios. Então, aqui é um breve resumo. Olha, a narrativa conta a história de Peri, que era um índio que se apaixona pela bela Cecília. Quem era Cecília? A filha de um português. Esse português, ele era típico agente colonizador português. O fidalgo, esse português, abriga em sua fortaleza, na Serra dos Órgãos, ilustres portugueses. Esses portugueses também eram mercenários. Eles eram homens sedentos pelo ouro e pela prata. Quando o Diogo, o irmão de Cecília, mata acidentalmente uma indiazinha aimoré, então aqui inicia-se o conflito nesse romance, que inicia-se um cerco à casa de Dom Antônio. Os aimorés, né, os indígenas, eles desejam vingança e os portugueses veem-se desvantagem diante dos raivosos índios. Peri, a pedido de Cecília, torna-se cristão e foge com ela para salvá-la. O fidalgo português explode sua fortaleza, matando índios e portugueses. Na cena final, Peri e Ceci rumam para um outro destino. Nós vamos ver agora sobre o segundo romance indianista retratado aí, que é Iracema. Iracema trata do período inicial de ocupação das terras brasileiras, quando começaram a acontecer os contatos entre os índios e os europeus. Nessa época, teve o início do processo de miscigenação das duas raças. Olha um pequeno resumo de Iracema. Com Iracema, José de Alencar apresenta a lenda da fundação do Ceará, simbolizada pelo relacionamento amoroso de Iracema, que era uma jovem da tribo dos Tabajaras, e Martim. O Martim era um português que chegou na região e ele ficou apaixonado por Iracema. A Iracema, como guardiã do segredo de Jurema, a jovem Tabajara, ela deveria permanecer virgem. O amor entre a Índia e o português, porém, supera os obstáculos e Iracema abandona sua tribo para viver com seu grande amor. Dessa união nasce o filho deles, chamado Moacir.
Qual é o significado de Moacir? Filho da dor, que representa a formação do povo brasileiro, que é o fruto da miscigenação do índio e do português. O outro romance indianista é Ubirajara. Ubirajara aborda o momento que aconteceu a chegada dos portugueses. Nessa obra, o leitor é levado a uma série de lendas e mitos de um Brasil selvagem e do povo que nela habitava. No caso, o índio, né? O índio é o protagonista principal dessa história e representa a base da formação do povo brasileiro. Na visão do nacionalismo romântico, o romance reconstrói a imagem do índio, defende sua cultura e tenta evidenciar as diferenças entre os índios e os europeus. Nós vamos ver agora, pessoal, sobre o romance urbano. Para que serviu esse romance urbano? Para retratar a vida na corte. Então, as características dessas obras aí são a representação dos costumes da elite brasileira, a divulgação de valores morais. A obra Olhar os Lírios do Campo retrata bem essa característica, divulgação de valores morais, e a consolidação de identidade nacional. Nós vamos passar aí para, as obras com essas características de José de Alencar são Senhora, Lucila, Diva, A Viuvinha e 5 Minutos, de romances urbanos. As características dessas obras de José de Alencar são heróis e heroínas criados para apresentar alguns aspectos bastante humanizados, sendo vítimas das pressões econômicas e sociais. É nesse sentido que o contexto em que vivem torna-se uma força dentro da narrativa, porque provoca comportamentos muitas vezes condenáveis. Retrata também a história, porém, sempre se dá aos protagonistas a oportunidade da redenção final, que será alcançada quando se entregarem a sentimentos nobres, como o amor e a compaixão. Aí nós temos também, nas obras de José de Alencar, que é o terceiro, e o último, romances regionalistas. Quais são as características desses romances regionalistas de José de Alencar? Formação de uma identidade nacional, a apresentação de tipos de costumes regionais e a revelação do Brasil para os brasileiros, como se os brasileiros não o conhecessem, né? Aí nós temos, primeira obra, O Gaúcho, segunda, O Tronco do Ipê e terceira, O Sertanejo. Todos esses aí são romances regionalistas. O que retrata nos romances regionalistas? As personagens masculinas se destacam. Elas são apresentadas em toda a sua ignorância e rudeza, enfrentando os desafios da vida. As mulheres assumem nesses romances regionalistas papéis submissos. Também, né, gente? Para aquela época, pensa bem, em 1870, é lógico que a mulher nessa obra ela iria assumir papel submisso. O regionalismo traz para o centro do romance romântico as paisagens brasileiras, os tipos de um Brasil desconhecido, como os vaqueiros dos Pampas e os sertanejos do Nordeste. Nestas obras é apresentada uma sociedade rural de comportamentos e valores bem diferentes daqueles da corte. Gente, José de Alencar, ele tem tantas obras, se você pesquisar no Google, por exemplo, ou ir em uma biblioteca da escola ou em uma biblioteca pública, vocês vão ver o quantitativo de obras que esse autor tem, obras riquíssimas, tá bom? Eu indico. Então, José de Alencar, mais do que um escritor romântico, ele tentou construir as bases de uma literatura tipicamente brasileira,
com longas metáforas e seu modo de escrever peculiar. Ele critica o Rio de Janeiro imperial, lá do início, e os costumes da sociedade brasileira. Ele faz crítica à sociedade da segunda metade do século XIX. E essas críticas renderam ao autor diversas críticas negativas na época. José Martiniano de Alencar, como eu já tinha dito antes, ele faleceu em 1877 e ele foi o maior ficcionista do romance brasileiro. Que agora eu tenho printado as obras que foram retratadas logo acima, né? Que é Lucila, Memórias de um Sargento de Milícias, também uma obra dele, Senhora, Olhai os Lírios do Campo, Diva, a Moreninha, o Gaúcho, o Birajara, o Guarani, Iracema. Essas aqui são obras que nós vimos acima, mas que nós hoje estamos estudando só sobre a prosa, né? Mas são inúmeras obras desse autor. Pessoal, nós vamos encerrar por aqui, porque eu estou tentando fazer vídeos mais curtos, porque eu sei que o tempo de vocês é curto e também não tem necessidade de ser um vídeo muito longo. Quero agradecer a atenção de vocês, a participação de vocês por aqui. Nós vamos estar juntos aí até o final desse ano com essas aulas online, pelo WhatsApp, atendimento pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo Google Classroom, tá? Com apostilas, revisão de conteúdos da apostila. No final do terceiro bimestre, eu vou fazer uma recapitulação de conteúdos que eu venho e que eu vou ministrar nessas videoaulas semanais, todas as terças-feiras que nós nos encontraremos por aqui. Um abraço forte, um beijo, fiquem todos com Deus e se cuidem, tá bom? Beijo, gente!